Vamos orar. Jeremias 2, do 20 ao 22. Vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre essa palavra. Querido Senhor, estamos aqui com a Tua palavra aberta, Pai, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa me usar, Deus, e que o Teu Espírito Santo possa estar pousando sobre este lugar. Em nome de Jesus, amém. Assim diz a minha versão. Ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu, não quero servir-te. Pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deitavas e te prostituías. Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como pois te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava. Pelo que ainda te laves com salitre e amontóis potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. E eu termino de ler este texto, não dizendo amém, mas dizendo misericórdia. É uma mensagem muito incisiva essa que a gente acabou de ler. Em algumas versões vai falar que mesmo que se lave com muito sabão, o pecado ainda não iria sair. Na minha versão, esse salitre era um produto usado no Antigo Oriente Médio comparado à solda cáustica. Para você ter aqui uma ideia de como estava a situação de Israel. Jeremias, ele foi um profeta levantado por Deus para falar sobre um juízo que viria sobre Israel. E que juízo era esse? Esse juízo seria o maior cativeiro que Israel iria enfrentar em sua história, o cativeiro babilônico. E aqui nesse texto, Jeremias traz uma mensagem que manifesta a ira de Deus. Se a gente pegar todo o livro de Jeremias, na verdade, nós vamos ver que a maior parte dele é falando sobre como Deus está irado com o povo de Israel. E para nós termos uma compreensão dessa ira de Deus, nós temos que voltar um pouco na história. O povo de Israel, ele ficou mais de 400 anos sendo escravizado pelo Egito. E então Deus entra em cena, liberta o povo, envia Moisés, usa Moisés para entregar a sua lei para o povo, para que o povo tivesse compreensão e conhecimento de que caminho eles deveriam seguir. E o primeiro mandamento dessa lei é: não terá outros deuses diante de mim. O segundo mandamento é: não farás para ti imagens de escultura e nem prestará culto a essas imagens. E Deus fala isso para o povo, não porque ele precisa se autoafirmar. Deus, ele não tem problema de autoestima. Ele não precisa da minha adoração para ser Deus. Ele se basta, ele é. Mas para nós começarmos um relacionamento com Deus, para nós começarmos uma caminhada ao seu lado, nós temos que entender e reconhecer que Ele é o único digno de adoração. E que antes dele e depois dele não existe outro. Israel, ele ficou mais de 400 anos tendo contato com todo tipo de falsa adoração no Egito. E agora Deus está ensinando ao seu povo que esses deuses não eram reais. O salmista no Salmo 115, ele vai falar acerca desses ídolos. Ele vai dizer que esses ídolos, eles têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. Têm narizes, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não caminham. E nenhum som sai de sua garganta. Então Israel confia no Senhor, Ele é o seu auxílio, o seu escudo. E para que não houvesse nenhuma dúvida no meio do povo de Israel, antes de Deus falar o primeiro mandamento, Ele vai dizer: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E Ele vai falar isso sucessivas vezes em diversas situações para o povo de Israel. O que Ele estava querendo dizer era: Israel, reconheça que não foram os deuses do Egito que livraram vocês. Fui eu que livrei vocês daquela terra.
Reconheçam que eu sou o mar que se abriu para vocês passarem. Reconheçam que eu sou a coluna de fogo durante o dia para trazer conforto para vocês. Reconheçam que eu sou a coluna de fogo durante a noite para iluminar o caminho. Reconheçam que eu sou o maná do céu, o maná que cai do céu para saciar a sua fome. A água que jorra da rocha para saciar a sua sede. Veja, diante de tantos prodígios da parte de Deus que o povo manifestou, diante de tanto cuidado que Deus teve com o seu povo, Deus amou, Deus amparou, Deus acolheu, Deus consolou, Deus deu abrigo. E mesmo assim, o povo decidiu ir adorar outros deuses. É por isso que Josué, um pouco antes de morrer, ele vai fazer um discurso muito contundente. Ele vai reunir as 12 tribos e Deus vai mandar ele dizer o seguinte: eu vos dei terra em que não trabalhastes, eu vos dei cidades que não edificastes, vocês comeram das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, Israel, temei ao Senhor de todo o coração e com toda sinceridade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais. E ele continua: mas se vocês acham mal servir ao Senhor, então decida hoje quem vocês vão servir. Se são aos deuses que estão além do rio aos quais serviram os vossos pais, ou se são os deuses dos amorreus das terras vizinhas. Gente, presta atenção. O povo de Israel, ele tinha acabado de conquistar Canaã. O povo tinha acabado de ver as muralhas de Jericó irem abaixo. Como é que muralha cai só com trombeta e grito, gente? Era a manifestação do poder de Deus o tempo todo. O povo entrou numa terra que eles não deram R$1 para comprar. Eles não plantaram uma árvore. E mesmo assim, eles decidiram ir adorar outros deuses. E nós conhecemos bem a história de Israel. Foram sucessivas vezes em que o povo se entregou ao pecado da idolatria. Eles faziam aliança com Deus, mas depois iam adorar Baal, Astarote, Moloque. E assim foi indo. E agora, nesse momento em que o profeta Jeremias é levantado, Israel ele se encontra no lamaçal do pecado da idolatria. Israel está totalmente corrompido e eu te pergunto, Deus tem motivos ou não para estar irado? A primeira mensagem que Deus coloca na boca de Jeremias está no capítulo 2. E lá para os últimos versículos, ele vai falar o seguinte, a partir do versículo 26. Presta aqui atenção no que eu irei ler, não perca isso por nada. Assim como o ladrão fica envergonhado quando é apanhado em flagrante, também a comunidade de Israel ficará envergonhada. Seus reis e oficiais, seus sacerdotes e profetas. Dizem a madeira, você é meu pai. E dizem a pedra, você me deu a luz. Voltaram para mim as costas e não o rosto. Mas na hora da adversidade dizem, vem salvar-nos. E onde estão os seus deuses que você fabricou para si? Que eles venham, se puderem salvá-la na hora da sua adversidade. Porque os seus deuses são tão numerosos como a cidade de Judá. Por que vocês fazem denúncias contra mim? Todos vocês se rebelaram contra mim, declara o Senhor. De nada adiantou castigar o seu povo, eles não aceitaram a correção. A sua espada tem destruído os seus profetas como um leão devorador. Vocês desta geração, considerem a palavra do Senhor. Tenho sido por acaso um deserto para Israel?
Uma terra de grandes trevas? Porque o meu povo diz, nós assumimos o controle, não mais viremos a ti. Será que uma jovem se esquece das suas joias, ou uma noiva de seus enfeites nupciais? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim por dias sem fim. E eu te pergunto, esse texto se aplica somente ao povo de Israel? Igreja, esse texto é tão atual. Esse texto também se aplica aos dias que estamos vivendo. E talvez pessoas se questionem, mas eu não cometo o pecado da idolatria. Eu não adoro a outros deuses. Nós sabemos que até hoje existem muitas religiões politeístas que adoram vários deuses, religiões em que se adoram imagens. Mas o que é o pecado da idolatria? É quando eu dou mais importância. É quando eu dou mais valor. É quando eu dedico mais o meu tempo a algo ou a alguém que não seja Deus. É quando eu coloco algo ou alguém no lugar de Deus. É quando Deus parou de ser prioridade em minha vida. É quando Ele não é mais o primeiro em minha vida. E os deuses de hoje são bem diferentes dos deuses do passado. Antigamente o povo, eles se prostravam diante de um pedaço de madeira, diante de uma pedra. Mas hoje o meu Deus pode ser o meu celular. Pode ser as redes sociais, Instagram, WhatsApp, YouTube. Hoje o meu Deus pode ser um jogo no computador, pode ser o meu trabalho, pode ser um político, pode ser uma ideologia, pode ser a TV, as novelas, Netflix. Por que é tão fácil passar 4 horas na frente da TV assistindo uma série, mas é tão difícil passar 4 horas estudando a Bíblia? Ah, Daiana, mas você está sendo muito radical. Passar 4 horas estudando a Bíblia é muito tempo. Não precisa disso tudo. Igreja, está chegando um tempo de angústia, no qual nunca houve na história deste mundo. O que os mártires sofreram na Idade Média não chegará nem perto do que nós vamos ter que enfrentar. E quem não estiver devidamente preparado, não vai conseguir ficar em pé. E essa mensagem, em primeiro lugar, é para mim, ai de mim se não for. Eu sei que eu posso ter mais tempo de comunhão com Deus. Eu sei que eu posso orar mais, eu sei que eu posso jejuar mais. Eu sei que eu posso evangelizar, buscar mais. O que eu faço ainda é pouco. Eu sei que eu posso estar fazendo mais. Horas gastas com Deus não são horas perdidas. Horas gastas com Deus não são horas mal gastas. Muito pelo contrário. Horas gastas com Deus me trazem retorno espiritual. Igreja, o nosso tempo é um bem muito precioso. Nós temos que decidir com quem nós vamos gastar o nosso tempo. Com o que nós vamos gastar o nosso tempo. Testemunhos para a Igreja, volume 5, Ellen White vai falar o seguinte acerca dos ídolos. Talvez não haja relicários visíveis por fora, e nenhuma imagem sobre a qual incinda o olhar. Contudo, podemos estar praticando a idolatria. É tão fácil fazer um ídolo de ideias ou objetos acariciados, como formar deuses de madeira ou de pedra. Milhares têm um falso conceito de Deus e seus atributos. Eles estão servindo tão verdadeiramente a um falso Deus, como o faziam os servos de Baal. A responsabilidade de nossas escolhas e ações pertencem somente a nós mesmos. E, igreja, é muito perigoso vivermos nesse
mundo sem depender de Deus. O grande problema da idolatria não é o ídolo em si, mas é a rejeição de Deus que passa a pessoa a fazer a adoração de si mesma. Porque ela sobe ao trono do seu coração todas as vezes que retira Deus de lá. Aqui no capítulo 2, Deus vai usar Jeremias para falar para o povo quanto ele está irado. E essa ira é consequência do seu amor que foi ferido. Ferido por causa de quê? Por causa da imundícia dos pecados de Israel. Os pecados de Israel eram tantos. Gente, não é brincadeira não. O povo ia adorar a Deus, o povo se prostrava a Deus, e depois iam se prostrar a Baal. O povo ia queimar incenso a Deus, depois ia queimar incenso a Astarote. O povo ia no templo, orar, levar ofertas ao Senhor. Depois iam aos montes, queimar os seus filhos como oferta aos deuses. Prática que Deus já tinha abominado. E o povo ficava nesse vai e vem o tempo todo. É por isso que Jesus manda João escrever a Laodiceia que ele está a ponto de vomitar essa igreja. Por quê? Porque era uma igreja morna, uma igreja que ficava em cima do muro, que não se posicionava, que não se decidia. E quem é Laodiceia profeticamente? A igreja de hoje é Laodiceia. Os erros de Israel, eles estão documentados na Bíblia para que a gente possa aprender com esses erros e não repeti-los. Parece que quando tudo está mal, a gente vai para Deus, busca, ora, vai para a igreja, é fiel nos dízimos, faz campanha de oração, ora por mim, irmão, estou precisando da bênção de Deus. Aí quando tudo está bem, a gente esquece de Deus e volta a adorar os ídolos. Até quando? Até quando vamos ficar nesse ciclo? O que é que vai ter que acontecer para nós reconhecermos que Ele é prioridade em nossa vida? Que Ele é o primeiro em nossa vida? Ezequiel, ele vai ilustrar muito bem isso. No capítulo 16, Deus vai falar acerca do nascimento de Israel. Ele vai falar o seguinte, preste atenção aqui, não perca isto por nada. Deus vai dizer, seu nascimento foi assim. No dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado. Você não foi lavada com água para que ficasse limpa. Não foi esfregada com sal, nem enrolada em panos. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer nenhuma dessas coisas. Ao contrário, você foi jogada fora em campo aberto, pois no dia em que nasceu você foi desprezada. Deus está falando aqui de uma criança recém-nascida, ainda no seu cordão umbilical que foi deixada no deserto para morrer. Então, passando por perto, vi você se esperneando em seu sangue. Enquanto você jazia ali no seu sangue, eu lhe disse, viva. E eu a fiz crescer como uma planta no campo. Você cresceu e se desenvolveu e se tornou a mais linda das joias. Seus seios se formaram e seu cabelo cresceu, mas você ainda estava totalmente nua. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você, palavra do soberano Senhor. E você se tornou minha. Eu lhe dei banho com água, e ao lavá-lo limpei o seu sangue e a perfumei. Pus-lhe um vestido bordado e sandálias de couro. Eu a vesti de linho fino
e a cobri com roupas caras. Adornei-a com joias. Assim você foi adornada com ouro e prata. Suas roupas eram de linho fino, tecido caro e pano bordado. Sua comida era melhor. A melhor farinha, o melhor mel, o melhor azeite de oliva. Você se tornou muito linda, uma rainha. Sua fama se espalhou-se entre as nações por sua beleza, porque o esplendor que eu lhe dera tornou perfeita a sua beleza. Você confiou em sua beleza e usou a sua fama para se tornar uma prostituta. Você concedeu os seus favores a todos os que passaram por perto, e a sua beleza se tornou deles. Você usou algumas de suas roupas para adornar altares idólatras, onde levou adiante a sua prostituição. Coisas assim não deveriam acontecer jamais. Você apanhou as joias finas que eu lhe tinha dado, joias feitas com o meu ouro, com a minha prata, e fez para si mesma ídolos em forma de homem, e se prostituiu com eles. Você também os vestiu com suas roupas bordadas, e lhe ofereceu o meu óleo e o meu incenso. E até a minha comida que eu lhe dei, a melhor farinha, o melhor azeite de oliva, o melhor mel. Tu lhes ofereceste tudo com incenso aromático. Foi isso que aconteceu, diz o soberano Senhor. É um texto muito forte, igreja. E Deus, Ele vai começar a falar sobre a prostituição de Israel com esses ídolos, no capítulo 16, que é bem extenso. E Deus vai parafrasear, e parafraseando, Deus ele vai falar o seguinte: Israel, vocês fizeram pior do que uma prostituta. Porque a prostituta, ela se deita pela paga de um dinheiro. Mas vocês fazem isso gratuitamente só para me aborrecer. O que ele está querendo dizer é que a prostituta, ela é levada pela necessidade. Não estou dizendo que é o certo, mas é como acontece. Ela é levada pela necessidade. Mas o que vocês precisam, Israel? Israel, eu te salvei. Do linho mais fino eu te vesti. Calcei os teus pés com o melhor couro que existia. Te adornei das joias mais lindas, eu te dei o melhor perfume. Israel, eu te amei quando ninguém fazia questão de te amar. Israel, eu olhei para ti enquanto todos fingiam que nem te conheciam. Israel, eu te acolhi enquanto todos te desprezavam. Gente, Deus escolheu, Deus amou, Deus acolheu, deu segurança, deu proteção, Deus manteve. E mesmo assim, o povo decidiu ir adorar outros deuses. Quando eu leio esses textos da história de Israel com o pecado da idolatria, me dá uma raiva de Israel. Por que eles faziam isso com Deus? Por que eles tratavam Deus dessa maneira? Por que eles tinham essas atitudes? Por que eles largavam a mão de Deus? Mas aí eu me lembro que eu posso estar fazendo isso com Deus. Ele me escolheu, Ele me ama, Ele me protege, me dá segurança. Estamos aqui pela graça dEle. Ele me mantém. O que me leva a virar as costas para Deus? O que é que acontece que em algumas situações eu decido soltar a mão de Deus? O que é que acontece para eu ter certas atitudes com Deus? Porque às vezes eu decido acordar e não começar meu dia com Deus. Porque às vezes eu decido caminhar sozinha, eu desprezo a companhia de Deus. Porque às vezes eu decido buscar os prazeres do mundo, mesmo que sejam pequenos, mas são prazeres do mundo.
prazeres que nós encontramos no mundo são passageiros. E não se compara ao prazer que está na presença de Deus. Não se compara aos benefícios que nós podemos ter de desfrutar de sua presença. Não se compara aos frutos que nós podemos colher em estar em sua presença. Deus, ele está muito irado com Israel nesta situação. Ele está muito irado, mas Deus está irado significa que ele é um Deus irado? João vai falar que Deus é ira? João vai falar que Deus é amor. Deus está irado, está é advérbio de tempo. É uma característica de que isso é passageiro. Mas quando João fala que Deus é amor, significa que é uma característica permanente. Deus é amor eternamente. Entenda que sempre quando Deus mandar uma mensagem de juízo, essa mensagem sempre vai vir salpicada de misericórdia. Sempre quando Deus enviar uma mensagem de confronto, é porque Ele quer que o seu povo chegue ao arrependimento. Uma mensagem de juízo também é expressão do seu amor. Porque aquele que confessa o seu pecado e o abandona, esse sim alcançará misericórdia. Quando Deus manda uma mensagem de confronto, é porque Ele quer que o seu povo se arrependa e alcance a sua misericórdia. E sempre quando Deus envia um profeta, é porque Ele está se compadecendo do seu povo. Mesmo com a mensagem de juízo, mesmo com a mensagem de juízo. É por isso que Deus envia Isaías, Jeremias, Ezequiel, Ellen White. Vocês se lembram da história de Jonas? Deus vai falar assim para Jonas: Jonas, vai até Nínive e prega para aquele povo. Fala para eles se arrependerem. Porque os pecados deles são tantos que se eles não se arrependerem, eu vou ter que destruir aquele lugar. E aí Jonas dá um migué em Deus, tenta fugir da responsabilidade, a gente conhece bem a história. Mas ele acaba indo para Nínive, ele prega para o povo, ele fala aquilo que Deus mandou. E o que acontece? O povo se arrepende, alcança a misericórdia do Senhor, e naquele momento o povo é poupado. Existe um juízo que nós sabemos muito bem, que está decretado para esta terra, que está lá em Apocalipse. E Deus, Ele nos avisou sobre este juízo, através de João, não é porque Ele quer destruir eu e você. Não é porque Ele quer acabar com a nossa vida, não, de forma alguma. Ele nos avisou sobre este juízo, é porque Ele quer que eu e você cheguemos ao arrependimento. Confessemos os nossos pecados. Abandonemos essas práticas. E assim nós vamos alcançar a sua misericórdia. E obter a salvação que Ele nos oferece. Deus, nesse contexto de Jeremias, Ele está muito irado com Israel, como nós acabamos de ver. Ele está irado com Israel, mas Ele ama tanto Israel. Ele ama tanto, Ele ama tanto, Ele ama tanto Israel, que Deus ainda faz promessas. Ele vai falar: vocês serão levados como prisioneiros para uma terra estrangeira. Lá vocês serão feitos de escravos. Vão trabalhar para os outros. Vocês serão humilhados. Muitos de vocês irão morrer por consequência dos pecados de vocês. Mas eu prometo que eu irei trazer vocês de volta. E no capítulo 31 de Jeremias, e eu encerro aqui, Deus vai falar o seguinte: o Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que serei o Deus de todas as tribos de Israel.
e elas serão o meu povo. No deserto tive pena daqueles que haviam escapado da morte. Quando o povo de Israel procurava descanso, eu, vindo de longe, apareci a eles. Povo de Israel, eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Davi vai falar que a ira de Deus só dura um momento. Mas eu saber que a ira de Deus só dura um momento não me autoriza a continuar no pecado. De forma alguma. Mas eu saber que o seu amor é eterno me faz entender qual caminho eu devo seguir. Eu saber que Deus sempre me amou, que Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe, que Deus me mantém até aqui, me faz reconhecer que Ele tem que ser o primeiro em minha vida, que Ele tem que ser prioridade em minha vida, que o primeiro lugar da minha vida é dEle. Igreja, foi essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração para esta manhã. Eu não conheço a realidade desta igreja. Na verdade, eu não conheço, nem vocês conhecem a irmã Fátima que me chamou. Mas eu senti no meu coração que era essa mensagem que eu deveria trazer. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós e que o Senhor possa abençoar esta igreja. Oi? Amém, pode dizer. Amém, que Deus possa ser louvado. Mensagem musical neste momento. O irmão vai cantar e que nós possamos estar em espírito de adoração e que a gente possa fazer da música que ele vai cantar a nossa oração pessoal. Oi, oi. Oi. Oi, oi. Oi, oi. Som A. Que possamos entregar os nossos defeitos, as nossas fraquezas, os nossos deslizes, os nossos pecados, aonde que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Ele que nos restaura, nos purifica e nos lava e nos transforma. Entregue a sua vida para Ele, assim como eu entreguei a minha, assim como cada um de vocês que estão aqui possa ter entregue também. Nesse momento está se sentindo fraco, está se sentindo sobrecarregado. Uma passagem que eu gosto muito é Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então deixa Deus agir na tua vida. Jesus, estou cansado, sobrecarregado, entrego minha vida ao Senhor. Perdoa os meus pecados, muda minha história, me ajude a deleitar mais em Ti. No Deus de milagres, Senhor dos senhores, maravilhoso e dono do melhor conselho, Pai da eternidade, Príncipe da paz, a minha vida é só Te adorar. Te louvo, meu Deus, com todo o meu ser, e Te agradeço por lembrar de mim. Te louvo, meu Deus, por tudo que tens feito, por ontem, por hoje, amanhã. Em Ti descansarei,
Descanse nesse Deus maravilhoso, pois Ele te libertou e hoje você está aqui nessa manhã para adorá-lo. Jesus, estou cansado, sobrecarregado, entrego minha vida ao Senhor. Perdoa os meus pecados, muda minha história, me ajude a deleitar mais em Ti. No Deus de milagres, Senhor dos senhores, maravilhoso e dono do melhor conselho, Pai da eternidade, Príncipe da paz, a minha vida é só te adorar. Te louvo, meu Deus, com todo o meu ser, e te agradeço por lembrar de mim. Te louvo, meu Deus, por tudo que tens feito, por ontem, por hoje, amanhã. Ainda que eu passe pelo vale da sombra, ainda que a figueira não floresça, ainda que o sangue não estanque, ainda que eu não possa enxergar, ainda que o cardume não tenha vindo na rede, ainda que eu não possa escutar, e que a tempestade não tenha passado, te louvarei sem cessar. Te louvo, meu Deus, com todo o meu ser, e te agradeço por lembrar de mim. Te louvo, meu Deus, por tudo que tens feito, por ontem, por hoje, amanhã, em Ti descansarei. Amém. Louvado seja Deus. Oi, quero convidar a igreja a ficar em pé neste momento. Vamos encerrar fazendo uma oração ao nosso Deus. Querido e maravilhoso Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor permitiu que viéssemos até a Tua casa, porque o Senhor quis falar conosco hoje. Aos que estão em casa neste momento também assistindo, o Senhor também quis falar com eles. Querido Deus, Davi falou que se ele subisse no mais alto dos montes, o Senhor ia estar lá. E que se ele colocasse a sua cama no mais profundo abismo, o Senhor também estaria lá. Então, Deus, sonda o nosso coração, Pai. Sonda o nosso coração, Deus. Conserta aquilo que está quebrado, Pai. Nós sabemos bem que o Senhor é o oleiro, que o Senhor pode restaurar qualquer rachadura em um vaso. Então, Pai, pega este vaso em Tuas mãos e molda da maneira que Tu quer, Deus. Senhor, que a nossa vida possa ser dedicada a Ti, Pai. Senhor, que nós venhamos reconhecer, Pai, de uma vez por todas, que o Senhor é prioridade em nossa vida. Porque sem Ti nós nada somos, Deus. Sem Ti nós não somos ninguém. Sem Ti nós não temos esperança, Pai. Então que nunca venha morrer no nosso coração a necessidade de Te buscar, Deus. Que nós venhamos, Pai, todos os dias ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Que ao acordar nós venhamos Te buscar, que ao deitar nós venhamos falar contigo. Que a nossa vida possa ser um testemunho vivo do que o Senhor faz em nós.
Que o Senhor possa aparecer em nós para as pessoas. Que a gente sempre venha estar se diminuindo para o Senhor ser aumentado em nossas vidas. Que a gente possa desaparecer para o Senhor aparecer. Que o nosso eu possa morrer para o Senhor tomar o lugar da nossa vida. Neste momento eu peço uma bênção especial sobre a igreja do aeroporto, Pai. Que o Senhor possa abençoar a liderança, possa abençoar a família pastoral. Que o Senhor possa abençoar todo membro, Deus. O Senhor sabe das dificuldades que cada um enfrenta. Que o Senhor possa abençoar cada família aqui representada e as famílias que estão em casa assistindo. Nós também pedimos a Tua proteção neste momento. Ao voltarmos para os nossos lares, que os Teus anjos possam nos acompanhar. Obrigado por tudo, Deus, que o Senhor possa aceitar este culto de adoração a Ti. Em nome de Jesus, amém. Agradeço a oportunidade.